Que absurdo, hein? É assim que eu defino a situação do Luan hoje no Corinthians. E eu vou mostrar para você em detalhes o sumiço do camisa 7 no timão. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. O Luan sumiu e você que gosta do Luan e sabe que ele não tem sido aproveitado pelo técnico Silvinho, ele que estava indo bem na reta final da passagem do técnico Wagner Mancini, talvez você ainda não notou que o sumiço do Luan é maior do que você pensa. Só para você ter uma ideia, o Luan, ele sequer entrou em campo nos últimos 3 jogos do Corinthians. Contra Santos, o empate contra o Santos na Vila 0-0, na derrota para o Flamengo por 3-1 na Neoquímica Arena e na vitória contra o Cuiabá por 2-1. Sequer ele entrou em campo. Em jogos que o Corinthians precisava dele, da técnica dele, ele não entrou em campo. Na Vila Belmiro, por exemplo, ele podia ter entrado. Por que o Luan não poderia ser aproveitado? O Luan, ele é pior jogador do que muitos atletas que têm sido aproveitados pelo técnico Silvinho? Não é, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas olha só, 3 jogos sem entrar em campo. Nos últimos 8 jogos, para você ter uma ideia, nos últimos 8 jogos, o Luan foi levado para o banco de reservas. Ele não foi titular nos últimos 8 jogos. Desses 8 jogos, ele foi utilizado em 3. E só pedreira. E você não sabe, ele foi utilizado em 3 apenas, desses 8 jogos que ele ficou no banco, ele foi utilizado em apenas 3 jogos e atuou poucos minutos. Contra o Atlético Mineiro, sabe quantos minutos ele jogou? 2. Ó, brincadeira. Você imagina o Corinthians perdendo o jogo para o Atlético Mineiro? Vai lá, Luan, você tem 2 minutos agora para resolver a situação do Corinthians. Depois, ele jogou 18 minutos contra o Fortaleza. Outra pedreira, e o Corinthians também perdeu esse jogo. E jogou 19 minutos contra o Internacional de Porto Alegre, um total aí de 39 minutos. Então, ele não entrou nos últimos 3 jogos, sequer entrou em campo. Aliás, faz um mês, vai completar um mês agora que o Luan não joga. O último jogo dele foi no dia 17 de julho contra o Atlético Mineiro. Então, tá caminhando aí para um mês sem jogar o Luan. E digo mais, hein? Desses 8 jogos, ele entrou apenas em 3, jogou esses poucos minutos. Sob o comando do Silvinho, o Silvinho tem 17 jogos no comando do Corinthians. O Luan jogou 9 e desses 9, 5 como titular e 4 como reserva. O Luan que atuou muitas vezes como um falso 9, numa função que não é a dele. A gente sabe que o Luan rende bem como segundo atacante, voltando entre as linhas. No esquema 3-5-2, 3-6-1, né, com variação de 3-6-1 do Mancini, ele estava fazendo isso, voltando entre as linhas, buscando o jogo, com variação, livre. O Micali deu uma entrevista aqui no canal, no Café do Setorista, disse que nas Olimpíadas ele deixava o Luan livre, essa é a função dele. E o Silvinho coloca ele para atuar como falso 9 num esquema totalmente retroativo. O falso 9 tem uma dificuldade tremenda para atuar assim, porque o falso 9 ele precisa, para a função de falso 9, primeiro o jogador tem que ser técnico, esse quesito o Luan preenche. Segundo, para atuar num falso 9, o time tem que ter profundidade pelos lados. O Corinthians só tem com o Mosquito, do outro lado não tem ninguém. Para jogar com um falso 9, as linhas precisam subir, principalmente a segunda linha. E os volantes chegarem, encostarem na área, os meias, tem um meia para encostar, não tem nada disso. O Luan ficava sozinho, teve jogo que ele reclamou, talvez está pagando preço por isso, que ficava sozinho lá para marcar a saída de bola do adversário, e o Luan chegou a pedir, eu acho que aí está o castigo do Luan, ele chegou a pedir para as linhas subirem. Lembra um jogo que ele reclamou? Talvez seja o castigo, porque esse time do Corinthians não pode passar do meio campo, o Luan não sabia, entendeu? Então é uma vergonha essa reserva hoje do Luan no Corinthians, e nem só reserva, cada um pode opinar em relação a isso, mas esse sumiço, entra o Vitinho no jogo, entra o Marquinhos no jogo, entra o Rony, joga o Gabriel,
joga todo mundo, joga o Aral, joga o Vital, que quando joga na esquerda corta para dentro e busca sempre, e vai de encontro à marcação, perde todas as bolas. O Luan é pior, talvez você possa não gostar do Luan, mas ele é pior do que esses jogadores, do que Marquinhos, Vitinho, Rony, Gabriel, porque os meias do Corinthians hoje são, até a chegada agora do Renato Augusto e do Juliano, eram Gabriel e Rony, esses que eram os responsáveis para chegar na área. Então, eu só tenho que definir dessa forma o sumiço do Luan. Absurdo, tá? Absurdo. A gente já falou muita coisa nos programas sobre o Luan, mas eu quis trazer esses números para você entender que o sumiço é maior do que você pensa. 3 jogos sem entrar em campo, 1 mês quase sem jogar, 2 meses que ele não é titular. O último jogo titular dele foi contra o Red Bull Bragantino. Dos 8 jogos que ele só ficou no banco de reservas, entrou em 3 para jogar 2 minutos contra o Atlético Mineiro. Piada. Essa é a situação hoje do Luan no Corinthians, um jogador que ganha mais de 700 mil por mês, que rendeu muito bem jogando ao lado do Renato Augusto na Seleção Olímpica, que rendeu muito jogando com o Juliano no Grêmio. Vamos aguardar para a gente saber o futuro do Luan. E a diretoria, inclusive, revela em público para a torcida organizada, os Gaviões da Fiel, que está procurando um clube para ele. Como que você motiva, tentando vender o Luan, como que você motiva um jogador assim? A situação do Luan hoje é um absurdo, o que esse jogador passa no Corinthians. Ele é bonzinho, hein? Que não causa problema nenhum. E o Jô tá lá de titular, não faz nada, vários jogos, fica até o fim do jogo e pode errar à vontade. Mas o Luan... não, né? O Luan não pode errar. Foi titular nos 6 primeiros jogos com o Silvinho, nessa função de falso 9, num esquema totalmente retranqueiro. Que falso 9 vai render nesse esquema? Somente no início do Silvinho, que era pior ainda, tá certo? Deixe seu comentário aqui embaixo, tá bom? O que você acha sobre essa situação do Luan? Deixa também o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Estamos chegando a 40 mil inscritos. Dá uma olhada também no clube de membros do Café do Setorista. São 4 planos. Seja membro do canal. Cafezinho, café, cafezão e café especial. E também corintiano, fica ligado, hein? Você torcedor do Corinthians, o Café da Fiel de segunda a sexta-feira às 18 horas, do programa que mais cresce no YouTube, que fala de Corinthians. Aguardo você no Café da Fiel, inclusive hoje às 18 horas, tá certo? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!